Oi pessoal, Luísa Camilo falando, e hoje eu vou fazer com vocês a continuação daquela nossa série sobre os arcanos maiores, onde eu pego essas cartas destacáveis desse livro barra tarô, né, e vou pintando e vou falando com vocês sobre o arcano, comparando com outras cartas de outros tarôs também, vocês podem ver aqui. E assim, não pinto exatamente, né, eu não consigo de fato pintar e falar. Pintar me exige muita atenção. Então eu vou falando, mostrando, no final mostro como fica ela pintada, mas nem precisava disso, eu podia simplesmente falar da carta. Mas como eu já comecei assim, vamos continuar assim. Então a gente passou pelo louco, pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, pelo hierofante, pelos enamorados ou os amantes e pelo carro, tá? Antes que alguém fale qualquer coisa, eu sei, não tá lindo, não tá, eu sei. Eu não sou boa nisso, não sou uma boa desenhista, não sou uma boa pintora, não tô preocupada com isso. Pintei da forma como eu consigo, do mesmo jeito que eu pintava na segunda série. Ai, vou mostrar uma coisa pra vocês, só pra vocês terem noção. Meu filho de 9 anos, ele já tá começando a aprender a fazer umas pinturas. O desenho em si ele faz já, né? Ele mesmo fez esse desenho do Toad. E ele já faz a pintura de um jeito pra dar profundidade, com tom sobre tom, né? E os degradês e tudo mais. 9 anos. E eu ainda apresento uma coisa assim. Se vocês olharem, vocês vão ver vários risquinhos, assim, em branco. Então, assim, gente, tô ligada que eu não tenho técnica, tô ligada que não fica perfeito. Mas não precisa ficar perfeito, gente. Vocês podem fazer o que vocês gostam de fazer, mesmo que vocês não façam com excelência. A gente tá falando de um hobby, a gente tá falando de algo para se passar o tempo, algo prazeroso. E você não tem a obrigação de ser profissional nisso, como é o meu caso em relação à pintura. Então, passando dessa parte onde eu faço a minha autocrítica, vamos retomar a sequência aqui. Então, do carro a gente vai para a carta número 8. E, gente, qual que é a carta número 8? Vocês sabem? Tem uma divergência muito grande nesse ramo esotérico, não esotérico, né? Entre os tarólogos. Digo essa questão esotérica porque no meio esotérico tem muitos interessados em tarô que não são tarólogos e não entendem tanto de tarô. E essas pessoas não fazem a menor ideia do porquê, às vezes a carta 8 é uma carta e às vezes é outra. E simplesmente só replica o que houve por aí. Então, a carta 8 é a força, é a força, é a força, ou é a justiça. E, na verdade, às vezes não se atenta que, dependendo do tarô, a numeração muda, ou o porquê disso, né? Então, vamos lá. Como esse livro aqui, ele é linha Rider-Waite, né? O tarô que ele tem aqui destacável, segue uma linha Rider-Waite, né? Então, ele coloca as ordens não, né? A ordem das cartas de acordo com o Waite, que foi quem fez. E aí, a gente entra nessa questão. A carta 8 é a força ou é a justiça? Né? Eu vou explicar pra vocês muito rapidamente, provavelmente de forma incompleta, mas tem que ser rápido o vídeo também, senão ninguém vai aguentar assistir. Eu vou pôr a justiça como carta 8, tá bom? Por quê? Porque é assim que é. Desde que o tarô é tarô, lá na Europa medieval, que foram aparecendo os primeiros tarôs que eram desenhados, né? Famílias ricas mandavam artistas, pintores e tudo mais confeccionarem cartas lindas, maravilhosas de tarô. E a ordem era essa. A carta número 8 era a justiça, sempre foi. Então, Edward Waite, ele resolveu que ele queria que a carta número 8 fosse a força. Pra quem não sabe, esse cara teve sim uma contribuição muito grande pra esse meio, né? E pra essa disseminação do tarô, porque até ele pôr as mãozinhas dele, ele e aquela Pamela alguma coisa, Pamela Smith, acho que foi a moça que fez o desenho. E, aliás, foi muito pouco reconhecida por isso. Inclusive por mim, né, tadinha? Eu mal lembro o nome dela. Mas não é por mal.
Porque realmente só se fala do Waite mesmo, né? Não se fala muito dela. Mas ela que desenhou. Ele passou todos os comandos, todas as ideias e ela ilustrou. Mas vamos lá. Ele fez o seguinte. Ele inverteu. Ele achou conveniente inverter essa ordem. Então, ele colocou a força como a carta número 8. Ele não explicou muito bem. Tanto que quando você vai ler sobre isso, ele diz que por motivos que só convém a ele, ele fez essa alteração. E ok, um monte de gente seguiu no bonde, né? O que acontece? Esse cara, ele era membro de uma seita, uma associação, uma organização, como é que fala? Uma ordem, né? Dessas ordens iniciáticas que tinham na época, tem até hoje, né? Mas na época que essas coisas estavam vindo à luz, né? O interesse em ocultismo e tudo mais. Então, tinha uma ordem iniciática, que era a Golden Dawn, que hoje, se não me engano, é a Aurora Dourada, Aurora de Ouro, alguma coisa assim. Existe até hoje, né? E ele era membro dessa ordem, e nessa ordem ele, não sei se ministrava aulas ou se debatia o assunto, mas ele tratava desse assunto relacionado ao tarô. Era um cara que manjava muito. Então, lá, talvez, ele tenha exposto melhor os motivos dele. Então, para quem era iniciado nessa ordem, pode ser que ele tenha exposto esses motivos e pode ser que essas pessoas saibam. Não é meu caso. Até hoje não li algo que explicasse sobre isso. Não tenho interesse nenhum em fazer parte de qualquer ordem iniciática. Então eu vou conviver com a curiosidade até que essa informação seja publicada de alguma forma, para que eu saiba, porque eu não tenho interesse em me envolver com isso só para saber as razões de Waite. Então, eu já ia destacar essa aqui, não vou destacar. Isso aqui é a carta 11, tá bom? Quando eu chegar na carta número 11, eu volto aqui pra força. Então, retomando, a justiça é a carta número 8, desde que o tarô existe. Não se sabe muito sobre a origem, mas desde que ele apareceu, a ordem é essa. Então, eu não acho interessante, e até na questão simbólica e de continuidade também dos arcanos, para entender esse caminho dos arcanos, eu não acho legal deixar a força nessa posição. E muita gente segue essa linha. Acontece que esse tarô de Waite, ele é tão famoso e ele realmente ajudou muito, né? Antes dele, os tarôs não tinham os arcanos menores tão fáceis de você conseguir interpretar. Não que seja mega fácil, você nunca viu nada sobre tarô e você pega um arcano menor, dependendo da sua criatividade, vamos dizer assim, né? Ou do seu acesso a questões mais inconscientes e coisas de inconsciente coletivo e tralalá. Talvez você olhe para um arcano menor numa primeira vez e pela ilustração você entenda assim o que ele quer dizer. Mas não quer dizer que tá tão nítido. Porém, antes disso, ninguém ilustrava os arcanos menores, né? Então, esse cara, né, Waite, ele fez um tarô onde ele colocava uma cena em cada carta. Então, ele fez algumas alterações pequenas nos arcanos maiores, fora essa alteração grande que foi a da ordem, né? Mas na imagem, eu digo, né? Foram alterações pequenas. E nos arcanos menores, ele colocou cenas que explicam melhor o que significa a carta. E isso fazia com que a pessoa que tivesse contato com o conceito da carta memorizasse muito melhor, muito mais rapidamente o sentido da carta. E uma pessoa ou outra, que talvez um tarólogo numa vida passada, quem sabe, conseguiria bater o olho e lembrar do significado assim, né? Puxar o sentido dela. E, enfim, isso foi ótimo, né? Os arcanos maiores não eram nada populares por causa disso, né? Quem jogava com... Eu falei maiores ou menores? Menores, tá? Que não eram populares. E quem jogava mais com os maiores.
aí ficou mais fácil das pessoas estudarem o tarô como um todo. Então, assim, a gente não pode negar que isso é uma contribuição tremenda, mas foi um desserviço, assim, mudar a ordem, porque muita gente foi no embalo. Então, vocês podem perceber que tem muito tarô que realmente coloca a justiça como a carta 11. E muito tarô lindo, muito tarô maravilhoso, entendeu? Então, vai ter gente, tem tarólogo e tem ilustrador e artistas que colocam a carta da justiça na posição 11, porque só estão indo no embalo e acham que esse é o certo, por ver muito por aí, por isso ser a maioria, né? Então é mais fácil você achar a justiça na posição 11 do que na oitava. Então, assim, 11ª posição é a força, mas se vê muito mais por aí a justiça, tá? Então vai ter gente que faz isso sem saber a diferença, vai ter gente que faz porque simplesmente confia nessa alteração que o Waite fez, né? Ou vai ter gente que realmente concorda com isso, vê um sentido pra isso, tá? Então eu não vejo sentido pra isso. Então pra mim é 8. E eu vou explicar um pouquinho melhor assim o porquê também não faria sentido ser diferente disso. Mas aí cada um vai também fazer da forma que acha melhor, que se identifica mais. Então vocês vão ver, ó, esse aqui é um tarô de Waite. Esse aqui é um estilinho mais do desenho da época mesmo, né, original, que não é tão bem desenhado, mas pra época já era, né, e esse aqui, com toda a tecnologia aplicada, a imagem e tal, tudo muito mais bem feito. Mas é a mesma carta, tá bom? Tá aqui como 11ª carta. E, que mais? Esse tarô, adorei esse tarô, fiz a resenha dele outro dia. Esse tarô não coloca a numeração, achei muito bom. Você vai considerar... Ah, não, coloca sim. Não coloca, tá aqui a numeração. Considerou 11 também. Esquece tudo que eu disse até agora. Tá considerando 11 também, é um tarô que eu adoro. Aqui, nesse outro tarô, já é 8. Quem mais é 8? Marcelle é 8, né? Marcelle é anterior ao Rider-Waite. Então, vocês vão ver poucos, ó. Esse aqui, 11. Então, ó, esse outro mais moderno, 11. Outro mais moderno, 11. A maioria dos modernos bota na posição 11. Gente, não dá, né? Por favor, invertam. Não precisa arriscar seu tarô, mas considerem dessa forma. Porque na hora de fazer a leitura, essa sequência, ela é muito importante para vocês entenderem o significado das cartas e até o que elas podem querer dizer num jogo específico. Então, é muito bom que você mantenha a ordem da carta. Então, mesmo que o seu tarô mencione que essa carta é a 11, você sabe, se você segue a mesma linha que eu e tudo mais, você sabe que é 8. Então, você só aplica da forma que você quiser. E sabendo que é a 8ª carta, que ela vem depois do carro e que ela vem antes do eremita, tá bom? É basicamente isso, e vocês vão entender um pouquinho melhor do porquê disso. Aí, então vamos à parte prática. Eu não vou pintar de fato essa carta, eu vou conversar com vocês e vou pintar depois e vou mostrar rapidinho esta coisa maravilhosa aqui que eu vou fazer, aquele meu estilo de pintura magnífico. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar em aspectos mais tradicionais da carta. Então, a carta da justiça normalmente é uma mulher, né? E vocês percebem que ela não tem um semblante muito... assim, você não identifica emoções, sentimentos, se ela aprova, se ela desaprova, se ela está feliz, se ela está triste, o que está acontecendo. Ela simplesmente te encara, né? Então, ela te avalia. Ela não é o julgamento. A carta do julgamento, que significa outra coisa, a gente vai chegar lá. Ela não é um momento de julgamento, né? E não tem aquele significado do julgamento. Mas é uma avaliação, sim. Ela te avalia, te olha de cabo a rabo para definir o que vai acontecer depois disso. Então, você vê que ela tá numa posição, ela tem um certo status, né?
ela tem uma vestimenta elaborada, ela tá sentada num local de honra, né? Isso aqui você poderia comparar uma rainha, né? Me fala rei. Uma rainha, ela tem uma coroa, ela tem status, ela tem poder de decisão. Pela vestimenta, pelo local onde ela tá e pelos adereços. Ela tem status, entendeu? Ela tem moral, ela tem realmente poder. Então, é uma figura que tem o poder de avaliar e julgar, tá? Então, normalmente também, ela vai ter... Ó, aqui também, essa aqui é monstrinho do tarô... Ai, que tarô? Não é Deviant Moon. Deviant Moon, acho que é o mesmo cara que fez... Mas esse é o... Triunfe de la Luna. Se eu pronunciei certo, né? Mas é basicamente isso. É a mesma coisa. Uma mulher séria. Dessa vez ela não te encara, mas ela encara a balança. Que vai determinar a igualdade da situação, né? E normalmente é o seguinte. A espada e a balança. E a espada na mão direita e a balança na mão esquerda. Então, vocês podem ver, a gente tá encarando a carta como se ela estivesse de frente para nós. Então, aqui é a direita e aqui é a esquerda, tá? Então, a espada na mão direita quer dizer que ela tem capacidade de fazer esse julgamento com inteligência, de aplicar a lei com inteligência, e não só isso, até até do que se fala, né? Ela também fala com inteligência, fala com a razão, fala de forma racional. O lado direito do corpo, ele... Acho que na metafísica, em outras coisas assim, eles falam que é o lado... E até nesse meio esotérico falam que é isso, né? Eu vou saber o motivo exato? Não sei, mas eu acredito. Muita gente fala disso há muito tempo. Que o lado direito lida com questões racionais, tudo voltado para a razão. Então, essa avaliação, esse julgamento, a aplicação de uma possível punição, o que se fala, tudo deve ser feito de forma racional. Então, nada mais natural que a espada ficar do lado direito. E aí, a gente vai chegar... só uma coisa. Porque a espada tem a ver com fala, com inteligência? Gente, a espada é o símbolo do naipe de espadas. O naipe de espadas também fala em inteligência, tá? Comunicação, inteligência, entre outras coisas. Então, a espada é um símbolo, né? Você faz aquele corte, ela é rápida como o vento, como o ar, né? Que é o elemento do próprio naipe. E ela é cortante, como uma palavra maldita pode ser. Não maldita de maldita, de não falada de uma forma correta, entendeu? Não de maldita. E, enfim, é um símbolo para isso, né? E aí a gente vai ver a balança do lado esquerdo do corpo, como quem diz, a questão da igualdade e do equilíbrio, ela deve ser analisada não só de forma racional, analisada e aplicada, não só de forma racional, poderia estar na mão direita, mas também aplicada a tudo aquilo que é impalpável, tudo aquilo que se trata do subconsciente, dos pensamentos, o lado irracional do nosso corpo, entendeu? Ela também deve ser levada em conta dessa forma. Isso reforça aquela noção de que o certo e o errado não existe exatamente um ponto de vista para isso. O que é certo e o que é errado e ponto. Você não pode analisar isso de forma flexível, com sentimento, com uma questão mais abstrata em cima. Você tem que analisar com a razão. Então, o equilíbrio e a igualdade, ele deve existir no ambiente da razão e na parte do inconsciente, do subconsciente e do que é irracional também. Então, não tem conversa, entendeu? Então, assim, normalmente é isso. Ela tá te encarando de frente porque ela te analisa, porque ela te julga, porque ela tá vendo o presente. Ela não tá olhando o passado para a esquerda, ela não tá olhando o futuro para a direita. Ela tá analisando agora. Ela está te vendo agora, levando em conta, sim, coisas já feitas, coisas já ditas, mas te analisando agora, tá?
E sim, isso vai ter um pouco a ver com o passado, né? Mas não tô falando da análise dela. Ela está de frente com você, fazendo essa análise. Mas ela leva em conta questões passadas. Então, essa carta também fala em karma, né? Então, o que você vai ter como um significado muito comum, muito tradicional aqui, é a colheita, né? Colher o que você plantou, pode ser bom, pode ser ruim. É ação e reação. Então, se fala de coisas assim, você... Deixa eu só acertar minha linha de raciocínio aqui, gente, que eu me perdi. Ela é muito objetiva, tá? Ela é muito rigorosa, ela é muito racional e quando ela sai num jogo, normalmente você tem que levar isso em conta. Então, por exemplo, a gente tá falando de problemas, seja de qual for a área, se ela sai num jogo, dependendo da posição, para quem tira invertida vai ter um significado contrário a isso que eu vou falar, contrário ao significado dela, ou você vai usar o significado negativo dela. Eu não tiro invertida, não gosto de tirar carta invertida. Para mim, a carta por si só já é complexa o suficiente para você atribuir uma outra forma de leitura, dependendo da forma que ela sai no jogo, entendeu? Eu prefiro considerar o significado da carta nua e crua, né? Por isso que eu não jogo invertida. Mas, para quem joga, você vai levar em conta os aspectos negativos dela ou inversos dela. Isso vai depender do seu acordo no que antecede a leitura. O que você tem acordado entre você e o tarô para fazer essa leitura. Você lê invertida? E quando você lê invertida, você pega sentido negativo ou você pega sentido inverso? Depende. Você decide, tá bom? Mas voltando, para não ficar muito extenso. Quando ela sai num jogo e a gente tá falando de um problema, normalmente a gente tá querendo dizer que isso deve ser analisado de forma racional. Então, você não pode pensar com o coração, você tem que pensar com a razão. E você tem que fazer a coisa da forma correta. Não é hora para você dar jeitinhos, entendeu? Não é hora para você dar jeitinho para nada, não é hora para você pular etapas, não é hora para você interromper ciclos. Você tem que agir com razão, com organização, de forma rigorosa, sim, de forma correta, sim, para que as coisas fluam da melhor forma possível, para você fazer a melhor colheita possível, tá? Então é mais ou menos isso, um significado assim simples dela, direto dela. Tá? Você vai ver aqui também um sentido um pouco mais amplo, você vai entrar em outras questões, não só como o julgamento entre certo e errado, sabe? E o que é justo, o que é injusto, você também vai entrar na questão de ajustes. A carta da justiça, ela é a carta que opera todo o equilíbrio do universo. Então você vai pensar de uma forma mais macro, ela como gerindo todo o funcionamento do universo, com controle, com equilíbrio, com razão e fazendo tudo funcionar perfeitamente, de forma cíclica, de forma organizada, de forma justa para todos os seres, para tudo que acontece, né, de forma geral. E você vai ver um significado micro quando você fala de uma situação específica. Eu vou me sair bem numa certa situação. Aí sai a justiça. Olha, pode ser que sim, mas para isso acontecer, você precisa agir de acordo com essa carta que saiu. Você precisa andar na linha. Você precisa fazer o que é correto. Você merece se sair bem nessa situação? Fazendo uma análise, né, de si mesmo. Você acha realmente que você tá certo? Você acha realmente que você é o lado correto na situação? Você sabe se é ou não é quando você quer alguma coisa. É que a gente tem uma tendência a querer favorecer os nossos próprios interesses sempre, né? Então vamos ver pessoas de má índole fazendo isso o tempo todo com qualquer coisa. E gente até com uma boa índole puxando para si uma situação, passando um pano em algumas coisas que às vezes você sabe que não tá tão correto, mas não, tudo bem. Porque a conveniência que isso te traz justifica você colocar como se a situação não tivesse errada. Então são aquelas pequenas corrupções
de áreas que a gente fala, poxa, você furou fila. Você não é uma pessoa ruim, mas você furou fila, você sabe que você tá errado. Então não faça, entende? É uma coisa muito pequena. Você começa a agir dentro da justiça com coisas muito pequenas. E você vai ver que isso tem uma escala. Ela também vai ser aplicada em coisas muito grandes, muito grandiosas, né? Mas também em coisas pequenas. Então, a forma como você fala com as pessoas, você está falando da forma correta, você está tratando as pessoas da forma correta, você tá certo numa certa situação que você tá perguntando pro tarô? Você tem condição de saber se tá ou não tá. Você quer se favorecer, mas você sabe se você tá certo ou não. Você não precisa confessar isso pra ninguém, no seu interior você sabe. Então, se sai essa carta, é assim, eu sei que eu não tô certo, então não vai dar certo. Eu não sou o lado justo, eu não sou o lado do bem, eu não sou o lado correto, eu não sou o lado que vai manter o equilíbrio, entendeu? Então não vai dar certo. Então essa carta, ela não é boa nem ruim. Na verdade, ela depende muito de você, do consulente. Então, se o consulente ele está andando na linha, é uma carta boa. Se ele não está andando na linha, é uma carta ruim. Porque isso significa que ele vai colher o que ele planta. Então, se ele está errado, se ele está fazendo a coisa do jeito errado, ele vai pagar por isso. E se ele está fazendo certo, ele vai receber toda a recompensa por isso também. É a justiça sendo aplicada aqui. Ele vai ser punido ou ele vai ser recompensado, dependendo do que ele está fazendo, tá? Então, é uma carta positiva ou negativa? Não sei qual é a situação. E se o consulente não conta a história toda, tudo bem. Só deixe claro que se essa pessoa tiver um pingo de consciência e ela souber que realmente ela tá fazendo do jeito errado, ela vai ter condição de se antecipar e saber que então vai dar errado para ela. E aí ela que mude o modo de agir, mude o modo de operar e para resolver isso, se der tempo, às vezes não dá tempo, às vezes ela vai fazer a colheita de qualquer forma. Ou às vezes dá tempo, ela pode tentar corrigir e ter problemas minimizados depois, tá bom? Mas normalmente é problema para quem não tá fazendo a coisa do jeito certo. Também quer dizer que você precisa analisar isso de forma racional. Não analise com emoção, jamais. Saiu o enamorado? Ah, escolha com o coração. Saiu a justiça? Não tem nada a ver com coração aqui. Não é o que vai funcionar. Escolha com a razão. Então, eu devo ficar com fulano ou com ciclano. Não escolhe com o coração. Quer dizer, é difícil esse exemplo, né? Como que você não vai escolher com o coração alguém que você vai se relacionar? Mas supondo que você esteja em dúvida entre um e outro e você realmente goste muito dos dois, então aí a gente vai pensar, escolha com a razão. Quem é melhor pra você? Quem é mais legal? Quem te faz bem? Quem é mais útil? Quem, né? Assim, você tá errada, você não devia cozinhar pessoas, né? Cozinhar duas pessoas ao mesmo tempo. Mas pra quem tira tarô, a gente sabe que isso é uma situação muito comum e eu não vou dar lição de vida no consulente, né? Ele não tá comigo pra tomar uma lição de vida, de olha, você não pode fazer isso com as pessoas, você não pode se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e fazer com que duas pessoas criem expectativas. A gente sabe disso, não sabe? Mas a gente pode fazer isso. Você pode até mencionar rapidamente na leitura, que não é o mais correto. Mas a pessoa no final ela vai fazer o que ela quiser. E muita gente faz isso realmente, tá? Então, supondo que essa é a situação da pessoa e que você realmente não pode parar para dar um sermão nela e que ela realmente está com duas pessoas e ela precisa escolher e ela quer a ajuda do tarô para escolher, ok, independente se ela tá certa ou errada nisso, saiu a justiça. Então o que você fala? Para que ela escolha com a razão. Se ela gosta igualmente dos dois, que ela faça essa escolha de forma racional. Então pense, avalie prós e contras, entendeu? De cada um. Aquela questão, põe no papel mesmo, põe no papel quem é melhor para você e quem não é. E aí depois de você avaliar de forma consciente, você faz a sua escolha. Não vai, por exemplo, não, mas eu gosto muito dos dois, mas na hora H, esse é muito mais... gente, desculpa, é que é difícil pra mim ficar falando desses assuntos, né?
É muito mais na própria consulta que se fala disso e ainda com todo cuidado para não puxar para vulgaridade. Mas realmente tem essas conversas que na hora H um é muito mais, representa muito mais, né? Vamos dizer assim, do que o outro. Que a pessoa fica muito mais interessada, muito mais contente do que com o outro, tá? Isso é seguir com o coração, ela tá seguindo com o lado irracional dela também, pensando só na parte física. Então, nesse caso aqui, o melhor para ela vai ser escolher a pessoa que no final da avaliação que ela fizer, levando em consideração, sim, a parte sexual também, mas levando outras coisas em conta. Quem no final tiver mais qualidades, porque ela avaliou de forma racional tudo, todos os atributos da pessoa, entendeu? Não só um, que é o que fervilha no interior dela de uma forma mais intensa, entendeu? Isso é escolher com o coração, não é escolher com a razão, tá? Tô falando esse exemplo porque é muito comum, tá bom? Também vai ter o exemplo da pessoa que tá num processo. Ah, eu vou me dar bem assim, vai dar certo, a decisão vai ser favorável para mim? Depende. Você está certo? A legitimidade da causa é sua? Ou você sabe que não, mas você quer tentar obter algum benefício da mesma forma? Se a situação é essa, você não vai se dar bem, tá? Não vai. Quem vai se dar bem é quem realmente está do lado da justiça, quem realmente está correto, quem realmente sofreu um dano. Então, é mais ou menos isso, gente. São os sentidos aplicados na vida real, mas existem os sentidos macro, que eu falei, dos ajustes, né, das necessidades de ajustes, aqui de você não interromper ciclos naturais, também quando sai a justiça, deixa a coisa acontecer, tenha paciência, não se intrometa nas etapas para encurtar o caminho, para facilitar alguma coisa, não interrompa ciclos naturais, não interrompa o fluxo das coisas, a ordem das coisas, não interrompa, tá? Aqui na justiça é o momento de aplicar tudo que o louco aprendeu no Hierofante. No Hierofante, o louco ele aprendeu sobre organização e o código moral. Então aqui você tem que aplicar mais do que nunca, tá bom? E também vai ter aquela questão de que essa é a carta que é a sequência do carro. Por que que é tão importante que essa carta seja a carta que vem logo em seguida do carro? Gente, a carta do carro não é a carta daquele momento em que você já tem a sua escolha definida, né? Você definiu ali no namorado o que você quer para sua vida, o que você quer fazer, o que quer que aconteça. E aí, com o carro, você manifesta a sua vontade. Você vai atrás do que você quer. Então, você já sabe o que você quer e você vai ao encontro disso. E que forma você vai ao encontro disso? De que forma? Você vai de forma precipitada, de forma apressada, de forma irracional, ou você vai com tudo muito bem pensado, muito bem organizado, com paciência, sem se distrair no meio do caminho, com foco no que você quer. Como que você vai fazer isso? Você vai passar por cima dos outros por esse caminho? Ou você não vai fazer isso? Você vai correr o caminho dentro do que é certo, dentro do bem, para conseguir o que você quer? Porque aí você chega na justiça. Os meios que você utilizou para conseguir o que você quer, eles vão bater de frente de forma irremediável com a justiça. Então você tem que ter a justiça na sequência, não é a força ainda, entendeu? A justiça é a colheita do que você fez. E aí a gente pode falar assim do que você fez no sentido assim, a minha vontade, vou usar um exemplo pequeno, tá bom? Muito pequeno, só para ilustrar. A minha vontade hoje é comer comida japonesa. Tudo bem, você escolheu. Lá no Enamorado, você escolheu entre todas as possíveis refeições que você poderia ter, você definiu que você quer uma comida japonesa. E aí, com o carro, você, com a sua vontade direcionada, vai
providenciar isso de alguma forma, seja qual for. Você pode ligar o seu aplicativo sei lá, com o aplicativo qualquer um de entrega e encomendar. Você pode pegar o seu carro ou ir a pé até um lugar que tenha, certo? Esse é o meio com que você vai atingir o seu objetivo, que é o quê? Comprar a comida japonesa, né? Então, os meios que você vai utilizar para conseguir o que você quer, eles são meios corretos ou eles são meios incorretos? Você vai pegar o seu carro, você vai tranquilamente até o restaurante e vai fazer a sua refeição e vai pagar a sua conta e vai embora? Ou você vai no mercado, você vai na geladeira do supermercado, vai roubar uma bandeja de sushi e vai para sua casa? Você entendeu? Gente, é um exemplo muito besta, tá? Mas só para vocês entenderem que a carta vai se aplicar num sentido micro e macro. Então, assim, tanto faz. Qualquer exemplo que eu der, independente da escala que ele tiver, vai servir para ilustrar isso aqui. Então, na justiça você vai pagar por isso. Se você percorreu esse caminho de uma forma ruim, você pode ser pego. O segurança do mercado vai ver você fazendo isso, vai ver você roubando a bandeja. Entendeu? Se você fez a forma correta, não, você vai satisfazer sua vontade e você vai voltar feliz da vida para casa. E nenhum problema decorrente disso. Entende? Então, tem essa questão. Voltando, alguém falou comigo aqui, eu me perdi. Então, é isso. As cartas, elas serão aplicadas sempre em coisas cotidianas, coisas corriqueiras, mas em coisas grandes também. Isso aqui é um grande alerta na leitura. Alerta você do que vai dar errado e do que pode dar certo, tá bom? Basicamente, tá bom, gente? Tem tanta coisa ainda, muitas coisas ainda. Eu falei das outras cartas. Eu vou só explicar as cartas rapidinho e vou encerrar. Prometo, eu já passei de 40 minutos. Essa carta aqui é do tarô encantado, da floresta encantada, uma coisa assim. E esse caçador é a justiça, é a representação da justiça desse tarô, tá bom? Colocou como um caçador, mas vocês percebem que esses servos estão muito próximos ao caçador. Na verdade, ele não tá querendo acabar com a vida deles, ele tá protegendo. Então, aqui nesse tarô colocaram a justiça como quem preserva a natureza, preserva a vida, preserva o ciclo natural das coisas. Ele não é um assassino de animais. Na verdade, ele é um defensor da floresta, tá bom? Então, um ponto de vista sobre a justiça também, tá bom? Então, você vai ver que nos tarôs mais tradicionais, eles passam essa ideia de lei, né? Uma figura que se assemelha a um juiz, a um rei, alguma coisa assim. Mas os tarôs modernos podem trazer algumas ilustrações diferentes que também podem dar uma visão diferente da situação. A gente não tá falando necessariamente da lei dos homens, né? Então, não necessariamente de punição, como a lei é aplicada no mundo real, né? Estamos falando em consequências, ação e reação, de fato, né? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Eu só expliquei de uma forma extensa tudo isso. Mas é basicamente isso, gente. Tem mais coisas, tem mais detalhes, sempre tem, gente, sempre tem. Tarô, a gente não para de estudar jamais. E quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe, né? Dá até nervoso isso. Você vai lendo, estudando e falando, nossa, é verdade, esse universo ele é muito maior do que parece. E aí você fica feliz de ter conhecido um pouco mais sobre isso e você fica um pouco decepcionado por ver o quanto falta, né, para conhecer. Mas na verdade, gente, é assim que funciona, a gente não sabe de tudo, né? Então, você vai sempre procurando saber mais e mais, não por curiosidade só, pode ser curiosidade também, mas para saber, porque isso te agrega, porque isso te completa, isso te modifica, isso te ajuda a transcender. Então, é importante saber sobre o funcionamento disso aqui, porque isso te ajuda. Você ter um conhecimento sobre as cartas, um pouco mais aprofundado,
Não serve só para você fazer uma leitura de tarô se você quer ser um tarólogo. Serve para você saber, para você virar uma pessoa melhor. Você entende a história, você entende o que quer dizer a carta, e você entende que é assim que uma pessoa plena, uma pessoa completa, uma pessoa decente deve ser. Ela deve aplicar todos os aspectos positivos de cada carta para ser um ser completo, de índole completa e equilibrado e correto, entendeu? E é para isso que a gente vem aqui. A gente vem aqui como é que fala? Para se auto... Ai, gente, eu esqueço as palavras que eu quero usar, sabia? Para se auto-aperfeiçoar, não é isso? A gente não vem aqui para isso, a gente vem para aprender e para melhorar e para voltar, sabe-se lá para onde, com uma consciência muito maior, muito mais evoluído, para fazer sabe-se lá o quê. Aí também é especulação, né? Eu tenho aí as minhas ideias sobre isso também, mas não cabem nesse vídeo, né? Não é esse assunto. Mas é isso, gente. Ah, só esqueci dessa carta. Essa carta aqui normal, não tem nenhuma peculiaridade, só a representação feminina da justiça, balança, espada. Essa carta aqui é um tarô mais moderno também, acho que é o Midnight City. Coloca a carta da justiça como a estátua da liberdade. E a estátua da liberdade, ela ergue a tocha, né? Que é a tocha da iluminação, do conhecimento, né? Como quem vai iluminar o caminho para as outras pessoas. E a luz também passa essa noção de conhecimento. E ela segura um livro, no caso aqui é o livro da própria lei, né? São os códigos de conduta. Então, também a mesma noção de andar na linha, de certo e de errado, só que sem espada e balança. Tá bom, gente? Acabei, prometo. Vou pôr aqui ou aqui a carta pintada, vejam que beleza. E é só isso. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de curtir de fato, clicando no joinha e compartilhar. Se vocês não curtiram, poxa, não curtiu e ficou até o final, mas enfim, tudo bem. Então não faça nada, não curta, não compartilha, como você achar melhor, sem pressão. Mas espero que tenham gostado, espero ter contribuído de alguma forma. Eu sei, gente, eu falo muito. Quando o assunto é tarô, eu viro a palestrinha, sabe? Quando o assunto é do meu interesse, não só tarô principalmente, mas todos. Quando o assunto é do meu interesse e eu vejo que é um local que eu posso falar e que, ou que tem gente interessada em ouvir, ou que, no caso aqui, não sei se tem gente interessada em ouvir, mas é um espaço onde eu posso simplesmente chegar e falar, aí eu aproveito mesmo, tá bom? Espero não ter sido muito cansativa e espero ter contribuído. E muito obrigada, tá bom? Se inscreva, vai me fazer muito feliz. E um beijo, até mais.